O terceiro aspecto que eu quero comentar em relação às evidências científicas, os trabalhos comparando o medicamento homeopático com o medicamento químico e mostrar a resposta global. Muitas vezes o paciente está em tratamento de uma questão clínica local e ele melhora sintomas gerais ou sintomas locais desvinculados da doença. Por exemplo, o paciente que se trata de problemas articulares melhora o sono, melhora o funcionamento intestinal, melhora o hálito e assim N coisas que aparecem na clínica do homeopata. Esse é o primeiro aspecto. Não se limitar à comparação de efeito na doença apenas. Queremos que mostre a superioridade da homeopatia na resposta global do paciente. Segundo aspecto, um acompanhamento longitudinal. O trabalho apresentado, por exemplo, é sobre amidalite. E aí vamos acompanhar esses pacientes posteriormente durante um longo período, de preferência. O que acontece? Nós temos que ver qual a próxima doença que esse paciente vai apresentar. Dos dois grupos, ela é mais amena, ela é da mesma gravidade, ela é mais intensa do que a que foi tratada e continuar essa comparação para ver se há diferença no estado de saúde a médio e longo prazo do paciente que o tratamento é só da doença em comparação com aquele que tem uma abordagem terapêutica que busca contemplar a unidade mente e corpo. Nessa comparação entre o tratamento da doença com a medicação química e a medicação homeopática, aflora um outro problema que me parece também muito recomendável que a gente analise o duplo cego. No grupo que vai tratar com homeopatia, divide-se, um recebe o medicamento, o outro recebe a atenção, mas não o medicamento. E observa-se que esse grupo que recebeu também o medicamento apresenta um resultado melhor do que o que não usou a medicação. Nós queremos comprovar que o medicamento homeopático atua também na doença. Qual é o nosso interesse em fazer isso? Se a homeopatia está destinada a tratar o doente e a sua doença, não acrescenta, na minha opinião, nenhum benefício a gente provar que a homeopatia trata apenas a doença. Por que isso? A medicina faz muito bem, ela faz com muitas vantagens. É muito pragmática no tratamento da doença, as pesquisas são muito bem feitas, bem conduzidas. Então, os pacientes de qualquer pesquisa em que você faz um duplo cego, provavelmente não terão uma outra oportunidade de tomar o medicamento. Na pior das hipóteses, é preciso garantir a elas que em seguida ao encerramento da pesquisa, elas terão o medicamento à disposição com o acompanhamento por um período igual àquele que durou a pesquisa. Mas como é possível que algumas pessoas não voltem para essa continuação? Por mais que tenha sido claro a proposta e ela assinou um termo de consentimento livre, esclarecido, é preciso pensar que do ponto de vista homeopático, o que nós temos de mais importante para oferecer para esses pacientes é o medicamento homeopático. Então, não dá a elas o medicamento por conta de um critério de pesquisa, eu fico com a sensação que não é ético do ponto de vista homeopático. Eu acho que a pesquisa precisa mudar os seus fundamentos, a sua metodologia, os seus objetivos, ampliar, porque nós queremos mostrar é o efeito global, mente e corpo. Então, encerrando esse tópico das evidências científicas, eu gostaria de dizer o seguinte, que em alguns casos tem valor, eles acrescentam, mas com muitas limitações, porque o progresso de um pensamento, de uma doutrina, seja religiosa, científica, etc.,
depende muito da discussão daqueles que a praticam, daqueles que giram em torno daquele processo. Uma vez que não há mais discussão, como aconteceu com uma série de filosofias religiosas e como a homeopatia, infelizmente, nas publicações da Selecta Homeopática, que foram coordenadas pelo Hilton e pelo Menescal, esses temas básicos eram intensamente debatidos. Esse amortecimento é o que corresponde na metodologia de pesquisa qualitativa à saturação. Quando satura um pensamento, ele vai se espalhando, mas ele está meio morto, porque ele não promove uma reação das pessoas, não incita uma reflexão, uma discussão e, consequentemente, essa teoria não progride. A outra coisa em relação aos miasmas, eu gostaria de dizer que a teoria da dinâmica miasmática, conforme colocada por Márcia Elizalde e muito bem descrita no livro Lições de Doutrina Homeopática, coordenado pelo Gilson Freire, o conhecimento é muito válido, é muito útil na clínica, entretanto, ele precisa ser desvinculado da teoria dos miasmas. Eu mudaria o nome, ao invés de chamar dinâmica miasmática, chamaria de dinâmica existencial em homeopatia, alguma coisa assim do gênero, porque não tem nada mais a ver com miasma. O progresso do conceito começou com Kent, passou por Allen e outros, e por Gattak, chegou ao Marci, ele fez uma arrumação muito interessante. Eu uso muito a teoria dialética, porque eu trabalho com dois polos, do ser e não ser, e como eles interagem um com o outro. É um equivalente. Mas, de qualquer forma, eu gostaria mesmo de encerrar com um comentário a respeito das minhas reflexões no estudo do miasma. Quando eu vejo esses estudos, quando eu faço um regresso a esse tema, eu vejo não apenas a homeopatia, eu vejo Hahnemann. E entendo que ele elaborou uma enfermidade terrível, que era a única coisa capaz de explicar o insucesso do tratamento homeopático em muitos pacientes. Apesar disso, mesmo vencido, mesmo esmagado pelo peso dessa doença, ele sacou lá do alforje dele, surrado de tantas lutas, uma arma para enfrentar. Ele tirou o sulfo e disse que com o sulfo nós poderíamos combater esse mal. E eu fico muito admirado. Eu espero um dia ter um amor e uma confiança tão grande na homeopatia como você tinha, Hahnemann. Você é uma marca, um paradigma humano de como abraçar um ideal, como defendê-lo e como fazer um esforço enorme para aperfeiçoá-lo, ao mesmo tempo em que você aprimorava as suas hipóteses a respeito de todo esse conhecimento. Muito obrigado, um abraço, até mais.